princípio da graça. Lucas 5,37. E ninguém põe vinho novo, em quê? Odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o quê? O novo. Porque diz, o velho é excelente. Não precisamos do novo. A gente prefere o velho. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de abrir a Tua Sagrada Escritura e lemos um texto o qual Jesus queria ensinar não apenas os discípulos algo mais profundo do que um exemplo de um odre, um recipiente de couro onde era guardado o líquido, o vinho, mas que o Senhor traga sobre nós o entendimento, a compreensão, a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco hoje a respeito do princípio da graça de Deus. E que nós não apenas tenhamos um conhecimento intelectual, mas a revelação espiritual do que é o princípio da graça para a nossa vida nos dias de hoje. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Princípio da graça. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Nele não há sombra de variação. É nisso que nós, da Ohana, cremos que está na palavra. Mas a maneira, a forma de ele se relacionar com o povo mudou. Como assim, pastor Guto? Com o povo judeu, Deus fez uma aliança. A gente pode pegar lá a aliança com Abraão, aliança com Davi, enfim. Mas, quando Jesus veio, ele instituiu uma nova aliança. Então, havia uma antiga aliança, uma velha aliança, e Cristo veio trazer uma nova aliança. Eu fiz uma aliança com a pastora Ruth. Esse ano fazem 98 para 2025. Há quantos anos? 27? 27. Vou chegar lá nos 37, daqui a 10 anos. 27 anos de aliança. Ou seja, 27 anos de relacionamento. Entre coisas boas, outras nem tantas, momentos difíceis, outros bons, mas nós mantemos a nossa aliança, o nosso amor, o nosso relacionamento diante de Deus, de nós mesmos, da nossa família e da Igreja de Cristo. Então, no Antigo Testamento, Deus havia estabelecido uma aliança com o seu povo. E essa aliança era baseada na lei de Moisés. Lembra em Êxodo, quando Moisés subiu o monte? Qual que era o nome do monte? Sinai, muito bem. E lá ele deu as tábuas da lei, os 10 mandamentos para Moisés. E aí ele trouxe esses valores e princípios para o povo cumprir e obedecer. Então, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança,
Como funcionava esse relacionamento com o povo, com Deus? Eles precisavam obedecer às leis, cumprir as leis, para que aí eles pudessem ser abençoados e aceitos por Deus. Então, era baseado na meritocracia. Tanto é que se a gente pegar os mandamentos, né? Alguns, não matarás, não adulterarás, não mentirás, não darás falso testemunho, amarás, algo que nós tínhamos que fazer. Só que, com o passar do tempo, foi provado e comprovado que o povo tinha um coração duro. O povo não queria se relacionar em amor com o seu Deus. O povo falava uma coisa, mas o coração deles queria outra. Ao ponto que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu cumprir todas as leis e os mandamentos. Até porque desses 10 mandamentos, eles foram ampliados e hoje eles são 613. Então imagina. Então na antiga aliança, para você receber todas as bênçãos, tu tinha que cumprir os 613. Imagina. Se tu cumprisse, obedecesse, conseguisse 612, mas tu errou num, tu era considerado transgressor, maldito. Mas agora na nova aliança, que foi feita pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós vivemos um outro tempo, uma nova estação, uma nova dispensação, ou seja, uma nova época. Que época é essa? Que tempo é esse? A época da nova aliança. Aonde essa aliança agora não é mais baseada na lei, mas na graça. Aonde eu não tem a ver com a meritocracia, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer para agradar a Deus e ser abençoado. Não. Agora é baseado na fé. Efésios, capítulo 2, vamos ler o 8 e o 9. Bota no telão para nós, Dudu, por gentileza. Ó. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? As obras? Não. Pela fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aí nós vemos o texto que nós lemos em Lucas 5, Jesus falando exatamente sobre isso. Gente, não tem como querer colocar um vinho novo que vai fermentar e vai trabalhar ali o odre, que era aquela sacola, aquele recipiente feito de couro. Um couro novo, ele é flexível, ele vai trabalhar, não vai rasgar. Agora tu pega um couro que já era velho, seco, e se tu botasse vinho novo, e quando ele começasse a fermentar, o que ia acontecer com esse odre velho e seco, esse couro velho e seco? Ele ia rasgar, ia romper. Então, haveria um desperdício, a mesma coisa que eu pegar um pedaço de jeans e querer colocar numa roupa de seda. Ai, rasgou, vou botar um jeans aqui para ver se dá certo. O que vai acontecer? Vai ficar pior ainda. Sim ou não? Então Jesus estava falando sobre a nova aliança, mas o próprio povo de Deus preferia a velha. A religião, a meritocracia, as obras, do que crer, confiar e descansar na obra que Jesus realizou para nós na cruz. Só que não encaixa mais, gente. Nós não vivemos mais a antiga aliança, não tem como. Nós vivemos a nova aliança baseada na graça. E graça
teoricamente falando, é favor imerecido. Ou seja, é nós recebemos de Deus aquilo que a gente não merece. E nós fomos educados, criados, não só religiosamente falando, mas na vida. Tudo é merecimento. Nós temos que fazer por onde? O pessoal às vezes até cita uma frase e tem gente que acha que está na Bíblia. Deus ajuda quem cedo... Olha aí. Mas não está na Bíblia. Isso é meritocracia. Pastor, então o senhor está dizendo que nós temos que acordar meio-dia e deixar que Deus nos abençoe? Eu estou falando isso? Estou ou não estou? Não. Eu estou falando para você de um posicionamento de fé. Uma coisa é raiz, outra coisa é fruto. No Antigo Testamento, o esforço e a obediência era raiz. A bênção era fruto. Agora, na graça, a raiz é fazer, obedecer ou crer? Crer. Agora, óbvio que o fazer e obedecer se tornou fruto. Mudou ou não mudou? Vocês estão me olhando assim com uma cara que... Por quê, gente? Não é tão difícil assim. Porque, na verdade, a graça não é um conceito, não é uma doutrina. A graça é uma pessoa. A graça é Jesus. É o favor de Deus para nós. E se não fosse a graça manifestar sobre a terra, nós estávamos perdidos. Porque não tem um sequer que poderia ser aprovado por Deus. Mas na graça, todo aquele que crê é aceito por Deus. Pode ser a pior pessoa do mundo, aquela que ninguém vai aprovar. Mas a graça vai dizer, você é aceito. Independente dos teus erros e aceitos, você creu, você está salvo. A lei vai nos condenar sempre. A lei vai nos excluir sempre. O religioso faz isso. O religioso sempre vai dizer que a gente não presta, vai nos criticar, vai nos julgar e vai nos condenar. Vai dizer, você não faz parte da gente. Quer ver um exemplo de discurso religioso? Tem um texto, uma parábola que Jesus usa, de uma festa de casamento onde foi pego um bicão, um intruso. E aí Jesus termina aquela parábola dizendo assim, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Aí o que o religioso pega esse texto e faz o quê? Olha, muitos foram chamados para andar com Deus, aleluia, mas só estou eu aqui na igreja orando de manhã, irmãos. Aleluia, eu fui escolhido. Mas o texto não está falando sobre isso. A gente tem que respeitar a interpretação e o texto, e o contexto. E qual é o contexto da história? Muitos foram chamados para aquela festa, mas poucos foram escolhidos para se retirar. Quem que era o intruso que estava na festa? Era o diabo. E aí o dono da festa mandou prender ele, amarrar ele e expulsar da festa. Então olha como a religião pega um texto fora de contexto e fala o que eles querem. Para quê? Para mostrar que eles são bons. Só que na graça ninguém é bom. Na graça só tem um que é bom, que é Deus. Nós não somos bons o suficientes e nunca seremos. Isso nos humilha. A graça nos humilha. Porque nos coloca no nosso devido lugar. Por isso que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E a velha aliança faz com que as pessoas sejam soberbas. Você pode ver os judeus que não são convertidos a Cristo, como eles se acham. E são pessoas difíceis de se lidar, por isso que o mundo todo odeia eles. Mas é um povo escolhido e abençoado por Deus, não podemos negar. Mas eles,
Nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou, vocês? Vocês não. Filho de Abraão é quem crê. Não é cumprir lei e mandamento. Foi uma porrada no estômago dos religiosos. Você está preferindo o vinho novo, com odre novo, ou você está preferindo o velho odre? Vai romper, vai desperdiçar. E para que a gente possa absorver a nova aliança, o vinho novo, a gente precisa ter a revelação da graça. João capítulo 1, versículo 16 e 17. João 1, 16 e 17. Porque todos nós temos recebido do quê? Da sua plenitude. Da plenitude, ou seja, da totalidade de Deus, da totalidade de Jesus. E qual é que é a plenitude de Deus? Qual é a plenitude de Jesus? Graça sobre graça. Não sei se você gosta de contemplar o mar, principalmente quando amanhece. Não, pastor, não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Não sou sofista como tu. Mas o mar, o oceano, ele não para. Às vezes é uma onda pequenininha. Às vezes é quase uma onda imperceptível de uma lagoa. Mas às vezes é uma ressaca. Tem umas ondas e cobre a areia, vai lá na calçada ou vai lá no costão. Graça sobre graça. Não para. Não para. Você tomou café hoje? Foi uma graça. Você almoçou? Foi uma graça. Você já tomou um cafezinho da tarde? Foi graça. Ah, vai sair daqui, vai comer um sushizinho? É graça sobre graça. É um arregadão, é uma graça. Ah, é uma sopinha, só o chazinho da Gi. É graça também. Você está entendendo? Não para. O favor de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus não para. A graça, na verdade, para a gente entender, é como se fosse um subproduto do amor de Deus, um oceano. O oceano é o amor. A graça é a onda que chega na praia para a gente surfar. Se relacionar com Deus. Eu acho que agora eu melhorei para você entender um pouquinho mais da graça. Papo de surfista. Entendeu, Mário? Porque a lei foi dada por quem? Por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Do próprio Jesus Cristo. Então, para trazer a lei, Deus enviou um representante, Moisés. Agora, para manifestar a graça dele e a verdade dele, ele mandou o próprio filho, para não ter erro. Tanto que ele diz assim, ouçam o meu filho, a ele ouvi. Tem um texto em Mateus 17, depois você lê em casa hoje ou amanhã, do Monte da Transfiguração. Aí Jesus foi transfigurado, uma luz, e aí estava Pedro, João e Tiago lá no monte com ele. Daqui a pouco apareceu Moisés e Elias, conversando com Jesus a respeito da crucificação e da morte dele. Aí Pedro, cara, que loucura, vamos fazer 3 tendas, já vão ficar por aqui, vamos fazer um retiro. Daqui a pouco deu um barulhão, um estrondo e a voz de Deus vindo do céu. Esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. A ele ouvi. Pedro morreu de medo, que ele abaixou a cabeça, não queria mais levantar. Daqui a pouco Jesus bateu no ombro dele. Não tenha medo não, Pedro, pode levantar. Aí quando Pedro levanta, já não estava nem mais Moisés, nem mais Elias. Só Jesus. Porque o tempo dos profetas e da lei já passou. Não é que a gente despreza o antigo, não.
Pelo contrário, se a gente estudar o Antigo Testamento, nós vamos encontrar em sombras, em tipos, em figuras, a graça de Deus. Imagine o povo que andou no deserto 40 anos, a roupa deles não gastava, gente. Todo dia de manhã tinha maná. Isso não é graça? E olha que aquele povo era duro, reclamava, dizia: Moisés, não dá mais, Moisés, não aguento mais, não tem uma carninha aí. Deus mandava cordoniz, todo dia um franguinho para ele. Chegou a ficar um monte assim que parecia quase de 1 metro de altura de tanta cordoniz. Agora vocês comem até sair pelos olhos, seus murrinhos. Graça de Deus. Porque a natureza de Deus é o amor. Mas Deus também é juízo, pastor Guto. É justiça, e vai pesar mal. Mas hoje nós vivemos o tempo daqueles que, para aqueles que creem, confiam em Cristo, viverem debaixo dessa graça. É princípio do reino de Deus, gente. Vai chegar o tempo de Deus trazer juízo sobre a terra. Daqueles que não creem, daqueles que zombaram. Não tem arrego. E Deus não se zomba. Mas enquanto esse tempo não chega, nós temos que pregar, temos que amar, temos que ter misericórdia, assim como Jesus manifestou a graça sobre o pecador, nós também temos que reproduzir essa mesma graça. Não é mandar um povo para o inferno, é saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Amém? Amém. Olha o que o Davi, o rei Davi, que vivia no Antigo Testamento, mas andava anos-luz na frente, ele já tinha entendimento da graça. Salmo 63, 3. Salmos 63, 3. Porque a tua graça é melhor do que a 63 do... Aí. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Olha o que Davi está dizendo. Os meus lábios te louvam. Aí, Paulo, no Novo Testamento, que recebeu a revelação e entendimento da nova aliança para pregar para os gentios que não eram judeus a respeito da salvação em Cristo e da graça, olha o que ele diz em Romanos 4. Agora vá comigo em Romanos 4, versículos 3 ao 6. Pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, que se esforça, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê, tem fé naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ele é aceito pela sua fé. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente do quê? Das obras, da sua obediência, do seu esforço, porque senão as pessoas confiam nelas próprias e não no que Cristo fez por elas. E maldito é o homem que confia no o homem, faz dele o seu braço forte, mas bem-aventurado aquele cuja esperança é o Senhor. Então não tem como eu confiar na minha força. Eu tenho que confiar na força do Senhor, que faz forte o cansado, e refrigera e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Agora, enquanto eu confiar em mim mesmo, eu vou continuar cansado, desanimado, em crise existencial.
Acho que Deus não me ama, Deus não me quer por causa desse problema todo da minha vida. Eu quero morrer. Você olha no espelho e fica se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Ao invés de olhar no espelho e dizer, cara, que obra-prima. Eu não só fui aceito por Deus, mas eu sou amado por Ele. Sou filho dele, fui perdoado, justificado, liberto, curado, salvo. Essa é a mentalidade de quem entendeu a graça. Então os nossos erros não podem anular o amor de Deus por nós e nem as promessas dele para a nossa vida. Quando você cair, Deus não irá apontar o dedo para você para te condenar, mas Ele vai estender a mão para te levantar. Isso é graça. A graça de Deus fez com que Jesus se tornasse filho do homem, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Não é mérito nosso, é graça de Deus. Então, crer da forma correta vai me levar a viver de forma correta. Por que as pessoas fazem coisas tão loucas hoje em dia para tentar agradar a Deus e obedecer a Deus? Porque creem de forma errada. E aí vão viver de forma errada. E aí tem gente, por não receber a revelação da graça, falam que não, cuidado quando pregar muita graça na igreja, porque a graça é a permissão para pecar. Não, aqui na Ohana não. Aqui a gente prega a graça verdadeira, genuína e autêntica. A graça não é permissão para pecar. Até porque a graça é o poder de Deus para a gente não pecar. Eu vou lutar com esses pecados com toda a minha força. Não, tu vai continuar pecando. Agora, quando tu entender o quanto tu é amado, vai ficar fácil e leve para você dizer não para aquela tentação. Mas, eu estou lutando. Vai continuar lutando e vai continuar perdendo. Agora, quando tu entender isso que eu estou te pregando hoje, você vai dizer, eu não preciso disso mais para a minha vida, porque eu vivo a graça de Deus para a minha vida. Romanos 6,14. Olha o que Paulo fala, e eu creio nessa palavra. Porque o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós, pois não estáis debaixo do quê? Da lei, e sim da graça. A lei é que vai dizer assim, tu não pode. E quando a lei está sobre você, você é escravo do pecado. Isso pode pegar, é a naturezinha do ser humano. Pega a criança e diz assim para ela, não bota a mão no fogo. Pronto. O que essa criança vai fazer? Vai botar a mão no fogo. Bota uma plaquinha, proibido pisar na grama. Pode ver onde tem essa plaquinha, tem um rastro assim, 100 gramas. Todo mundo já fez um caminho no meio da grama. Lá no calçadão da armação, que eu estou dando as minhas corridas, meus cardiozinhos. O cara foi inteligente, ele não botou proibido pisar na grama, ele disse, evite pisar na grama. Mesmo assim, a turma não está evitando. Continua pisando na grama. Por quê? Porque está debaixo da lei. Agora, quando eu estou na graça, na liberdade, cara, é tipo assim, a lei foi o tempo que Deus se relacionou com o povo dele quando eram crianças. Criança, tu tem que estar ali como um cuidador, sim ou não? A gente cuida das nossas crianças. Mas vai chegar o momento que a criança vai crescer, vai se tornar adulta, vai amadurecer. Você vai continuar dizendo para não bota a mão no fogo para um cara marmanjo de 30 anos. Tu fala para ele não botar a mão no fogo? Fala ou não fala? Não faz sentido. Então, a graça é para gente madura. A graça é para gente adulta na fé. Agora, quem é criança
vai ter que ter cerquinha. A gente está com 3 anos de igreja Ohana, mas a gente é um povo maduro, gente. Aqui ninguém tem cerquinha. Eu não vou proibir você de fazer nada. O que você quiser fazer, faça. Agora, assuma os teus riscos. Pastor, não bebe? Não. Agora, eu não condeno quem bebe. Agora, cuidado, se tu for ficar bêbado para dirigir, por favor, tu vai botar a tua vida e a dos outros em risco, como muita gente acaba morrendo porque quer dirigir bêbado. Tá me entendendo? Então, a graça é para os adultos. É para quem tem envergadura e maturidade espiritual. Ai. Aí o cara é tão criança que ele acha que ele tem que se relacionar só com gente da igreja. Tá, mas aí, tu não vai ser sal do mundo e luz do mundo e sal da terra? Tu não vai influenciar as pessoas lá fora? Como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue lá? E pregar não é só falar. É viver, é ajudar, influenciar as pessoas lá fora. Hoje em dia as pessoas estão cansadas de pessoas que falam. O que vai revolucionar é viver o amor sobre a vida dessas pessoas. É demonstrar essa graça. Deus demonstrou a graça dele para nós, não demonstrou? Sim ou não? Romanos 5, vamos ler o 17 ao 21. Ó. Se pela ofensa, está falando de Adão, de um e por meio de um só, reinou o quê? A morte. Muito mais os que recebem a abundância do quê? Da graça. E o dom da justiça reinarão, terão domínio em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, um só pecado, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça lá na cruz, veio o quê? A graça sobre todos os homens para a justificação, que dá o quê? Da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de quem? De um só. Não é a minha obediência. Foi a obediência de Cristo e até a cruz, Muitos se tornarão justos. Então hoje para nós a obediência não é mais a raiz. Para nós hoje a obediência é fruto. Na graça eu não vou mais obedecer, meu pai, não vou obedecer Não, a gente obedece. Mas é fruto, não é raiz. A raiz é a fé. Quem está me entendendo? Eu sei que isso é um pouquinho, mas esse é o evangelho. Ao ponto de Pedro dizer assim, gente, olha, eu sei que Paulo falava umas coisas difíceis sobre a graça, mas vocês precisam crer. Ele diz assim, pois o meu desejo é que vocês cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque senão a gente vai viver debaixo da lei, gente. E não é mais para viver debaixo da lei. Hoje é para viver debaixo da graça. Ele continua. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bota na NTLH para nós ver, que se avultasse, às vezes o pessoal fica, não sei nem o que avultou, pastor. Vamos melhorar isso. NTLH. Travou? Só trava contigo. Travou mesmo? Leia para nós, cara, com voz alta para sair aqui no... A lei veio para aumentar o mal, mas aonde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Muito bem. Vê o comecinho?
Ó, a lei veio para quê? Aumentar o mal, porque quanto mais lei eu botar, mais o povo vai pecar. A lei só vai servir para mostrar o quão pecador eu sou. É como se fosse um espelho. Você quer saber a tua real natureza antes de Cristo? Está aqui. Baita pecador miserável. Que a lei me condena. A lei me acusa. A lei diz, cara, não tem jeito para ti. Tu tem que morrer, tu é condenado. Aí Paulo está dizendo, mas aonde abundou o pecado, ou seja, aonde que teria que ter morte, Deus fez o quê? Lê na NTLH, carioca. Já vai? Vai com a graça de Jesus. Ah, chegou. Ó. Mas onde aumentou o pecado, era para aumentar a morte e a condenação, sim ou não? Mas aí Deus faz o quê? A graça de Deus aumentou muito mais. Ai, por isso que a gente não morre. Senão nós estava tudo morto. Ah, pastor, então quer dizer que quanto mais eu pecar, mais eu vou ter graça. Por isso que a gente tem que pecar? Não, não é isso que ele está dizendo. Pelo amor de Deus. Então tem gente que interpreta errado isso aqui e diz, não, então quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter, pastor. Está na Bíblia. Não é esse o sentido. Ó, Tito 2, 11 ao 14. Abre aí. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Deus, ele se revela, Deus é claro para a gente. Só não entende quem não quer. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para quem? Para alguns? Para todos os homens. Quando fala homens aqui, mulheres também, viu, gente? Por favor. Educando-nos para que, renegadas a impiedade, ou seja, o pecado e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O qual a si mesmo, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Falamos sobre mordomia domingo. A graça e os dons de Deus vieram sobre nós para nós servir as pessoas. Então, Tito aqui deixa claro que a graça não é para pecar, é pelo contrário, é para deixar o pecado. A vida mundana, os prazeres da carne. E dizer, eu escolho Jesus, não quero mais o meu pecado. Não faz mais a minha cabeça. Ou seja, o pecado, para mim, perdeu a graça. Hoje, para nós, a graça é Jesus. Esse é um princípio do reino. E aí você vai viver o que você nunca imaginou que ia viver. Deus vai te levar em lugares que você jamais imaginou que você poderia ir lá. Por causa da graça. Não é pelo teu esforço. Isso não significa que a gente vai ser pessoas ociosas, preguiçosas. Não, pelo contrário. Paulo diz assim, eu preguei mais que todo mundo, eu evangelizei mais que todo mundo, eu usei os dons espirituais mais que todo mundo. Não porque eu sou melhor que os outros, mas é a graça de Deus em mim. Então, não é no sentido de sermos omissos e vadios,
É no sentido de posicionamento de fé no coração. Porque quando eu creio, consequentemente eu descanso em Deus. Não é que eu vou ficar na rede o dia todo, esperar que a bênção chegue até bater lá na porta. É aqui que o Guto mora. Às vezes a bênção bate lá. Semana passada chegou um rapaz com 2 sacos de marisco grande. A pastora estava para fazer o almoço. Eu falei, pode suspender que o almoço chegou. Ela só jogou na panela. Botei lá no Instagram só para dar inveja em vocês. Nós não demos conta. Tive que repartir a bênção com a minha sobrinha, a outra casa. Ela disse, quer um marisco, tio? Eu falei, receba aí também. Que a bênção transborda. Mas o que eu fiz para comer marisco? Eu fui lá pegar o marisco? Não, o marisco chegou lá na minha porta. Graça sobre graça. Acho que foi ali em meados de março, parou um caminhão, sempre para caminhão, que a minha rua é sem saída, para levar as coisas lá para o matadeiro, para o pessoal. Entrega para o seu Luiz, é um irmão que mora lá no matadeiro, às vezes eu deixo ele guardar as coisas lá em casa. Ligou, seu Luiz, chegou aqui para o senhor, costela, e era mesmo, umas costelinhas, aquelas fininhas, picanha, miolo de alcatra, verdura, fruta. Vem buscar. Eu disse, não, pastor, isso aí é para ti, não é para mim não. Pode guardar aí que é para o senhor. Eu falei, sério? Ele é para o senhor aí. Bom proveito, espero que o senhor goste. Um azeite é lá de Portugal. Que esses azeites do Brasil aí é michuruca. Eu gosto de coisa boa, que ele morou na Europa. Aproveita aí, pastor, deixa eu ver se guarda. Bateu lá na minha porta. O que eu fiz para merecer? Não fiz nada. Mas pela graça, quando dá, a gente ajuda eles, serve eles, pega o carro, eu sou Uber, sou não sei o que de graça. Né? Você conhece Uber de graça? Pastor Guto. Sempre orei para ter um carro grande para levar o povo para a igreja. Às vezes até na minha bagageiro vai gente lá no bagageiro. De vez em quando vem 12 do carro para a igreja. Por quê? Porque eu amo servir as pessoas. Não é por interesse. É graça. E o que acontece é Deus dá graça sobre graça. Não que a gente busque, não é troca, não é nada disso. Mas existe um princípio hoje que está funcionando no nosso tempo, que é o princípio da graça. E se você não tiver revelação no teu espírito, você vai se bater. Você vai viver esse embate, lei e graça. Pastor Guto, então Deus não está mais nem no Monte Sinai. Não, a Bíblia vai dizer que ele se mudou. Ele desceu o Monte Sinai. E se mudou para qual monte, gente? Sião. Tanto que Jesus, quando foi subir aos céus depois dos 40 dias que ele ficou na terra, depois que ele ressuscitou, ministrando ainda, aparecendo na praia, na sala onde estavam os discípulos, aquelas coisas todas, depois de 40 dias ele subiu. E o povo viu ele subir aonde? Lá do monte Sião. E ele disse, é aqui que eu vou voltar. Vocês vão ver o meu pé voltar, eu vou botar o pé aqui no monte Sião. Porque é de lá que ele vai reinar na terra. Por isso que você vê tanta guerra e tanta coisa por aquele pedacinho. Só 3% de toda aquela região da Palestina é dos povos judeus. E todo mundo quer porque quer aquele pedacinho. Mas é de lá que Jesus vai reinar para sempre. E nós reinaremos não porque merecemos, mas porque nós cremos. E porque nós cremos, a graça abundou na nossa vida. Isso aqui dá para nós estudar o ano inteiro. Mas como nosso tempo já terminou, quero ler para você e encerrar lendo Romanos 5, 1 e 2. Quem sabe futuramente a gente faça um seminário só da graça, para você, uma imersão da graça. Justificados, aceitos por Deus
Mediante o quê? A obediência, as obras ou a fé? Tudo bem, Adriano? A fé. E por causa dessa fé em Jesus, nós temos o quê? Paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente o quê? Acesso. Sabe o que é acesso? Sabe quando você vai entrar no shopping, hoje em dia, nesse supermercado mais hiper select? Não tem uma porta de vidro que abre automaticamente quando você está para entrar? Você teve acesso ao mercado. A tua fé em Cristo abriu as portas, te deu acesso ao quê? A essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A humildade e a fé nos levam e nos dão acesso a essa graça. Agora, a soberba e a arrogância nos fazem resistir a essa graça. Não nos dão acesso à graça. Pelo contrário, a tua soberba e a tua arrogância te levarão a uma vida de humilhação. Agora, quando eu me humilho diante de Deus, Ele me dá acesso a essa graça. É um princípio. Princípio é fundamento, princípio é verdade, não tem como mudar isso. Por isso, às vezes, você vê gente na igreja, 30 anos de igreja, tu vai ver a vida do cara, tá sempre, como eles falam, na prova, no vale, na tribulação, na peleja. Você já ouviu esses termos? São termos usados por pessoas religiosas, porque eles não se relacionam com Cristo. Tem gente que diz que fica lutando com Deus ainda. Uma vez uma moça falou para mim, pastor, estou numa peleja com Deus. Eu digo, como assim está lutando com Deus? Que loucura. Que ensinaram ela assim, coitada. Ela não tem culpa. Ninguém apresentou para ela o evangelho da graça. É até uma redundância eu falar evangelho da graça. Estou dando a boa notícia 2 vezes. Porque o evangelho é a graça. É Cristo. É a boa notícia, é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Agora, quando eu me relaciono com Cristo e a graça me alcança, eu vou viver em paz. Eu não vou viver aquilo que o mundo quer que eu viva. Não, tu só vai ser feliz se tu tiver tanto na tua conta, se tu tiver tal carro, morar na tal casa, que isso é fora. Eu sou rico daquilo que dinheiro não compra. E o dinheiro que eu tenho não manda em mim, é eu que mando o dinheiro. Não sou empregado do dinheiro. O dinheiro é meu empregado, trabalha para mim. O dinheiro que Deus me abençoa é para abençoar outras pessoas. Não é para eu ficar ostentando e achando que eu sou melhor que os outros porque eu tenho dinheiro na minha conta. Porque para Deus todo mundo é igual. Pobre, rico, feio, bonito, magro, gordo, alto, baixo, preto, branco, vermelho, japonês. Deus ama todo mundo sem acepção. Isso é graça. Aí a gente quer distinguir, a gente quer fazer separação. Não, esse presta, esse não presta. Não, esse é abençoado, esse é amaldiçoado. Sai fora. Amém? Então, todo extremismo, gente, é perigoso. A lei vai gerar ira. Todo legalista vive com raiva. O mundo de hoje é vítima de pessoas legalistas, onde há ausência do amor. Toda vez que nós queremos ajudar a Deus fazendo justiça, arrumamos problemas para nós. A lei exige que aquilo que você não pode. O que anula a graça de Deus é queremos ser legalistas. Davi viveu na época da lei, mas ele experimentou a graça. Nós vivemos na época da graça e queremos viver a época da lei. Ô povo complicado, meu Deus do céu, ajuda aí.
Amém? Lembra da história de Davi com a Betseba? Era época de guerra, os homens estavam tudo na batalha e as mulheres, as crianças estavam mais confortáveis. E aí a Betseba foi tomar um banho de sol e, né, na sacada da casa dela, mas o rei Davi, que morava mais em cima, não foi para a guerra. Aí ele viu o mulherão lá tomando banho e falou, nossa, que avião. E como o homem desejou, a pobre coitada da mulher, mas não sabia que ele era casado. É casado? Onde é que está o marido? Está na guerra, está te defendendo lá, Davi. Não, mas manda ela vir tomar um vinho comigo aí, bater um papo, estamos tão sozinho aí, carente. Davi engravidou a pobre coitada da mulher e está grávida aí agora, manda chamar o marido. Aí quem sabe, né, o marido aí vai achar que filha é dele. Aí o marido, não, rei, tá todo mundo lá na guerra, eu vou para casa no bemol com a minha mulher. Não, senhor. Aí o cara ficou na escada do palácio do rei. E Davi, caramba, o homem não saiu. Então, vão acabar com ele. Bota ele lá na fileira da trincheira, se afasta dele para os filisteus matar ele e segue vida. E Deus falou, rapaz, tu tá arrumando para tua cabeça. Aí essa primeira criança que nasceu com alguma doença congênita que logo morreu. E aí ele jejuou e Deus morreu, tem jeito. E aí ele acaba casando com essa mulher e tem um novo filho. E esse novo filho ele dá o nome de Salomão. E quem que foi o sucessor do reino de Davi? Salomão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Caramba, pastor. E o Senhor diz que não é para a gente pecar? Não, mas vai superabundar a graça, pastor. Você não tem ideia das consequências que Davi teve. Nunca mais a família dele se ajeitou. Foi um baita homem de Deus e tudo mais, mas o ambiente familiar e a história de Davi foi complicadíssimo pela escolha que ele fez. Mas a graça estava sobre a vida dele. Então, se Deus já manifestou graça na vida de Davi, que era lá na antiga aliança, imagina na nossa que estamos vivendo a nova aliança com Cristo. Meu Deus! O que os teus olhos ainda não viram, aquilo que os teus ouvidinhos ainda não ouviram, aquilo que você nunca, jamais imaginou que teria entendimento e revelação no teu coração, o Espírito já preparou para você. É um oceano, é muito grande. Você já viu como o mar é grande? Já viu? O amor de Deus é maior ainda. Então mergulha nele sem medo. Não tenha medo de ser feliz na graça de Deus. Amém? Não tenta você, com a tua própria força, resolver os teus problemas. Entrega. Fala, Deus, eu vou confiar. Eu vou descansar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora, o que está fora do meu alcance. Que enquanto nós temos o controle, a gente acha que está confortável. Mas quando a gente sai do nosso controle, a gente se desespera. Não é assim? Só que, na verdade, quem está no controle agora é Deus. Aí agora é que tu tem que descansar, não é desesperar. Amém? Em nome de Jesus. Deus vai te fazer viver graça sobre graça. Se prepare para viver os melhores dias, semanas, meses e anos da tua vida. Não porque você é bom e não porque você merece, mas porque Deus é bom e Ele vai te fazer viver essa graça. Oh, how He loves us so. He sent His Son to save us.